Artigo 62 da Constituição Federal. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal, processual penal e processual civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Inciso 2º. Que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Inciso 3º. Reservada a lei complementar. Inciso 4º. Já disciplinado em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, incisos 1, 2, 4, 5 e artigo 154, inciso 2º, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei, até o último dia daquele em que foi editada. Parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Parágrafo 4º. O prazo a que se refere o parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Parágrafo 7º. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias contados de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 8º. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Parágrafo 9º. Caberá à Comissão Mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Parágrafo 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Artigo 63. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º. É importante mencionar que esse artigo 166, parágrafos 3º e 4º, são os parágrafos que tratam da LOA e da LDO, que são de iniciativa do Presidente da República, mas, quando são votadas pelo Parlamento, podem sofrer emendas parlamentares aumentando a despesa sem nenhum problema, desde que, é claro, o Parlamento indique qual vai ser a fonte da receita. É importante também destacar que, em questões de concurso, geralmente a banca mais difícil pede o conhecimento do candidato acerca da seguinte situação: é possível fazer uma emenda aglutinativa juntando o conteúdo da medida provisória com o conteúdo de um outro projeto de lei que esteja em curso na Câmara e que tenha sido de iniciativa do presidente. Então, é possível, através de emenda parlamentar aglutinativa, juntar esses dois projetos, o projeto da lei de conversão da medida provisória com outro projeto de lei de iniciativa do presidente da República e, por meio dessa junção no parlamento, ocorrer um aumento de despesa. Nesse caso, o aumento de despesa é constitucional porque, em realidade, foi o próprio presidente da República que aumentou a despesa e não outro poder. Não foi o parlamento que invadiu a competência do executivo e aumentou a despesa. Artigo 66, inciso 2º. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público, também não será admitido aumento de despesa nesses casos. Artigo 64.
A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Uma dica de prova é, 99% das vezes, o início da discussão e votação será na Câmara dos Deputados. Só não vai ser quando o próprio projeto iniciar no Senado. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Alguns doutrinadores chamam isso de processo legislativo sumário ou emergencial. Parágrafo 2º. Se, no caso do parágrafo 1º, a Câmara de Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual, sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado até que se ultime a votação. Aqui existe uma certa divergência em relação a esse prazo de 45 dias, se seria 45 dias em cada casa ou 45 dias no total. Já vi professores falando que são 45 dias no total, então pesquisem para ver se a banca de vocês adota esse entendimento ou outro. Parágrafo 3º. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados passear no prazo de 10 dias, observado quanto ou mais o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Os prazos do parágrafo 2º, ou seja, esse prazo de 45 dias, não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Importante mencionar. Artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aqui sendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o Presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. A razão é muito clara. Se existe um texto dizendo é proibido fumar e o presidente pudesse vetar uma palavra, você poderia converter uma proibição em uma permissão. E isso não é aceitável. Então, o veto parcial, ele só abrange texto integral. Ou você veta a frase inteira, é proibido fumar, ou não é possível vetar uma palavra. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente importará sanção. Então, aqui nesse caso, quem cala, de fato, consente. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao Presidente da República. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo do parágrafo 4º, que é o de 30 dias para, em sessão conjunta, deliberarem sobre o veto, passado esse prazo, o veto será colocado na ordem do dia na sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, parágrafo 3º fala sobre prazo de 15 dias para o presidente sancionar, e o parágrafo 5º fala sobre quando o veto não é mantido, e aí, portanto, volta para o presidente para promulgação. Nesses dois casos, a Constituição nos diz que, se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, o Presidente do Senado a promulgará. E, se o Presidente do Senado não a promulgar, em igual prazo, 48 horas, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. É uma obrigação, sob pena de responsabilidade. Isso não está na Constituição, mas está no regimento interno. Artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Aqui é importante frisar que é o princípio da irrepetibilidade das propostas rejeitadas e que é mitigado, é um princípio da irrepetibilidade mitigado, porque aqui, se houver a proposta da maioria absoluta dos membros, é possível realizar de novo a votação desse projeto de lei que foi rejeitado, diferentemente da emenda constitucional e da medida provisória, tá bom? Que são irrepetíveis absolutamente na mesma sessão legislativa.